que irão expor aqui tecnologias, ideias, atividades relacionadas na área, no setor automotivo, não limitado só aos segmentos que o nosso grupo atua, Janaína, em veículo conectado, Max em sistemas embarcados, mas é tudo que se relaciona a inovações e processos, produtos de veículos automotivos, sistemas automotivos. Bom, o Celso, o título da palestra a ser apresentada hoje é Redes Automotivas, a atual mudança de paradigma e os seus desafios. O Celso, ele é engenheiro eletrônico formado na UTFPR de Ponta Grossa, aqui, né, na nossa cidade, e apaixonado por ambos, carros e tecnologia de redes. Ele teve a grata e ele não colocou nesse descritivo dele, mas ele ganhou um prêmio entre os 4 melhores artigos no evento. Foi o Intim, né, Celso? Lá na Foi, França. Dinho. E foi quando ele teve a oportunidade de conhecer a Porsche, o Michael. Atualmente ele trabalha em pesquisas, projetos de desenvolvimento de redes automotivas para a Porsche AT, pela empresa Bertram Technology GmbH, em Weissach. Weissach é uma cidade na Alemanha. Não tive a oportunidade de conhecer, um dia eu vou, com certeza, se Deus quiser. Com foco na comunicação interna de carros, veículos, entre SUs, e ele atua em diversos modelos, como o clássico Porsche 911 e o atual veículo elétrico da Porsche Taycan. As principais tarefas desenvolvidas por ele são teste e avaliação de principais tecnologias de redes embarcadas, bem como suporte aos colegas que desenvolvem seu uso. Bom, depois dessa como é que vai ser desenvolvido essa palestra? Então, vão ser 30 minutos de apresentação do Celso, e depois nós vamos abrir para Q&A, que é perguntas e respostas, e a Janaína, a mestranda Janaína, vai nos ajudar aí a conduzir, fazer uma melhor gestão. Bom, outro ponto que eu gostaria de destacar, no final, entre a apresentação e perguntas e respostas, eu gostaria que todos abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto. Tá? Bem, obrigado a todos e, Celso, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Max, pela introdução. Obrigado todo mundo pela participação. Eu vou começar a apresentação aqui. Eu preciso do feedback de vocês, se ela está em modo de apresentação aí para vocês. Ainda não. Não. Agora? Agora sim. Sim. Tá, beleza. Como eu disse, obrigado, Max, obrigado vocês pela presença, obrigado, Max, pelo convite, obrigado, Janaína, pelo suporte. A minha palestra, então, o Max me convidou para falar um pouco sobre o que eu faço hoje em dia, né? Ou trazer um tema interessante, no caso, sobre o que eu faço hoje em dia, então eu decidi falar um pouco sobre redes automotivas e a mudança de paradigmas dentro das redes automotivas e os desafios, os atuais desafios que a gente tem em relação a isso. Bom, como o professor Max apresentou, meu nome é Celso, eu sou engenheiro de desenvolvimento da Bertrand Technologie. Trabalho a Bertrand é uma empresa de prestação de serviços de engenharia na Europa, que trabalha principalmente nas áreas automotivas, as áreas automotiva e aeronáutica. O nosso cliente aqui, no caso, no departamento que eu trabalho, é a Porsche, em Weissach, na Alemanha. Vou começar falando um pouquinho da minha trajetória, o Max já falou um pouquinho. Eu gostaria de enfatizar que algumas coisas que eu acho importantes que aconteceram durante a minha trajetória acadêmica. Então, eu sou graduado em Engenharia Eletrônica, na Instituto de Engenharia Eletrônica do campus Ponta Grossa.
Eu me formei em 2018, eu vim morar na Alemanha em 2019. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer pesquisa em redes automotivas sobre a orientação do professor Max e do professor Marco de Natália, que são duas referências no mundo em relação na área de redes. A nossa pesquisa na época era em CAN-FD, e era sobre o escalonamento de sinais, como você consegue colocar os sinais dentro de um CAN frame, de um frame CAN, da melhor maneira possível. Depois, durante a minha graduação, também eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Universidade Técnica de Dresden, aqui na Alemanha. Essa experiência foi importante porque eu tive meu primeiro contato com as matérias de eletrônica automotiva. Na verdade, na linha do tempo, essa experiência foi antes da parte de pesquisa. Então, foi meu primeiro contato com eletrônica automotiva. E também foi importante para aperfeiçoar o idioma. Como eu disse, eu queria enfatizar um ponto importante em relação ao meu atual emprego, que foi o emprego foi conseguido através do networking. Primeiro, o network do Max. Através desse network, eu acabei conseguindo meu estágio na Porsche em 2017. O meu estágio foi na área de acústica e vibrações. Por mais que pareça distante um pouco da eletrônica, na verdade, em acústica e vibrações, você tem toda uma gama de sensores e equipamentos de medição para você conseguir coletar os dados que os sensores geram. Então, tem bastante eletrônica dentro do departamento de acústica e vibrações. E, através do network que eu acabei fazendo, então, no meu estágio, eu consegui meu atual emprego na Bertrand Technologie. Como eu já disse, eu vim para cá em 2009 e, desde então, eu trabalho no departamento de arquitetura de redes e desenvolvimento de redes da Porsche, no caso, como externo. Então, eu vou começar o conteúdo da minha palestra falando um pouco de software automotivo. Não que eu tenha mudado o tema da, da palestra, mas não tem como falar sobre redes sem falar um pouco de software automotivo, porque, no final das contas, os componentes de software no software automotivo, que são os clientes das minhas redes, no caso. São eles que vão enviar e consumir dados dentro da arquitetura do carro. O Inclusive, eu acho que o Max tem bastante know-how nessa área. Eu lembro da minha época de graduação que eu já ouvia bastante falar de AutoSAR, justamente do trabalho com o Max, né, do grupo de pesquisa que a gente tinha. Inclusive, tem a Thaís, que está participando hoje, que fazia parte do nosso grupo. O que é o AutoSAR? O AutoSAR é um consórcio de OEMs, de montadoras e de fornecedoras dessas montadoras para padronizar o desenvolvimento de software automotivo. Os objetivos dessa padronização ou desse consórcio tem vários motivos. Um deles, entre eles, estão, por exemplo, a escalabilidade do sistema, que é a capacidade do sistema de ser melhorado, independente de hardware. Tem também o objetivo da integração entre software de diversas empresas, e a melhor manutenção dos componentes de software durante o ciclo de vida do produto.
ou seja, você conseguir consertar alguma coisa que estava errada, ou então ao melhorar o software que foi desenvolvido. Um, um, o que mais? O AutoZar também descreve a correlação dos componentes de software em relação a como eles se comunicam. E basicamente você tem o Runtime Environment, o AutoZar, que define a comunicação dos componentes de software com a parte mais baixa do, do desenvolvimento de software, digamos assim. Isso. Eu esqueci de falar aqui um pouquinho, é que as novas funções, digamos assim, que são desenvolvidas dentro do setor automotivo, elas são divididas em vários componentes dentro dentro da arquitetura de software. Então, eu tenho vários componentes para desenvolver uma função e eles precisam comunicar-se entre si. O modelo de comunicação entre os componentes de software, ele pode acontecer, a comunicação entre eles pode acontecer dentro e fora de uma ECU ou de um computador. A comunicação acontece, então, através de portas, como a gente vê na figura, e dentro das comunicações em portas, nós temos dois tipos. Uma comunicação pelo paradigma cliente-servidor e uma comunicação comunicação baseada em sinais. Então, você tem aqui um componente de software que pode oferecer serviços, pode consumir serviços de outros componentes de software e que recebe informações em forma de sinais de outros componentes de software e que envia também informações a outros componentes de software. A maior diferença entre os dois paradigmas aqui é que o paradigma cliente-servidor é sempre executado quando há a necessidade de comunicação entre os dois componentes de software. E aqui, no paradigma baseado em sinais, os sinais são enviados constantemente, mesmo que eles não sejam necessários para esse componente de software. Quem decide é o componente de software na programação interna, ele decide se aquele sinal é importante para ele agora ou não. A parte de componente de software, a parte da comunicação cliente-servidor, geralmente é controlada pelo cliente. O cliente é quem começa a comunicação, ele pede, no caso, a informação de algum serviço. Isso. Eu anotei aqui também que eu achei importante, para um desenvolvedor de funções, dentro do carro, essa função que ele desenvolve nada mais é do que vários componentes de software que comunicam entre si. Por isso essa arquitetura distribuída. E como que eles se comunicam? Como eu disse, a ideia do AutoZar é abstrair o máximo a parte da camada de componentes de software. Os componentes de software devem comunicar-se entre si e não precisam saber qual o caminho percorrido dos sinais que são gerados e que são consumidos.
as aplicações, os componentes de software, eles enxergam um barramento virtual, chamado de VFB, Virtual Function Bus, que é controlado pelo Real-Time Environment do AutoSAR. Então, essa aplicação 1, por exemplo, ela enxerga esse bus, esse barramento, e para ele, tanto a aplicação 2 quanto a 3, elas estão no mesmo lugar, digamos assim. Ela é totalmente abstrata da parte da arquitetura física. Por mais que a aplicação 2 e 3 estejam em ECUs separadas, a aplicação 1 não sabe disso. Então, essa é a parte de componente de software. E agora, qual a correlação com as redes de comunicação? Como eu disse, o componente de software ele tem a necessidade de consumir e enviar dados. Quando um outro componente de software se encontra, por exemplo, em outra ECU, então é necessário que haja uma ligação entre eles. E para isso se usa uma ligação física. Para isso se usa, então, uma tecnologia de rede, ou a CAN, ou a FlexWay, ou a Ethernet. Quando um componente de software ele tem a necessidade de enviar ou receber um dado, ele comunica, digamos assim, ao real-time environment, e o real-time environment vai decidir o caminho que essa informação vai ir ou que ela vai chegar. Se, por exemplo, a aplicação 1 tem a necessidade de se comunicar com a 2, ela vai, digamos, informar a sua necessidade, e o real-time environment vai, então, encaminhar dentro, como ele sabe que essa informação está dentro da própria ECU, então ele vai fazer toda a comunicação interna da ECU. Se fosse, por exemplo, o caso da aplicação 1 precisar da aplicação 3, de alguma informação da aplicação 3, ou melhor, se o componente de software os componentes de software 1 precisasse de alguma informação da aplicação 3, então ele ia dizer o real-time environment, como se da mesma forma que diria para 2, e o real-time environment vai decidir, então, mandar aquela informação para o controlador de rede da ECU, digamos assim. E dentro desse controlador, do Communication Stack, os dados que são gerados aqui, então são encapsulados dentro dos frames de alguma dessas tecnologias de rede e são enviados, então, para o outro controlador de rede, que vai fazer o caminho inverso, vai retirar, então, os dados de dentro desse frame, dessa unidade de dados enviadas, e vai transmitir para a aplicação 3, no caso. Toda essa arquitetura, então, visa o máximo de abstração dos componentes de software. E os vários componentes de software, então, formam uma nova função. Esse é o ponto importante aqui. Então, agora eu entro um pouco na parte de redes, propriamente dita. Eu preparei um pouco do contexto histórico e da atualidade das redes, porque eu acho que não tem como se falar de mudança de paradigma, então, sem entender da onde vieram as redes e para onde elas pretendem ir, no caso, né? Então, as redes de comunicação automotiva surgiram na década de 90, se eu não me engano, com o objetivo de diminuir peso e custo dentro dos automóveis.
Na época, a comunicação era ponto a ponto, e isso gerava, como eu disse, peso e custo. No decorrer do tempo, então, as redes, elas tomaram para si um papel importante e ajudaram no desenvolvimento, então, de novas funções, e são, por exemplo, são as funções atuais dos carros. Entretanto, no que se refere a desempenho das redes, as atuais, as já difundidas, digamos assim, como Lean, CAN e FlexRay, elas são limitadas no que se refere à taxa de transmissão. A FlexRay, que é a rede mais rápida dessas clássicas, digamos assim, ela consegue no máximo transmitir 10 megabits por segundo. E isso, para o atual desenvolvimento das funções com bastante volume de dados e que precisam de uma resposta rápida, é um fator limitante, digamos assim. Então, naturalmente surgiu então a pergunta dos engenheiros de rede, né? Por que não utilizar uma tecnologia que já é conhecida, que já é estabilizada dentro dos carros, que é, no caso, a internet. Como a gente conhece, por exemplo, do mundo empresarial ou de casa mesmo, né? Um dos pontos mais importantes que atrasaram, digamos assim, o uso da internet dentro do carro foi porque ela trazia de volta, exatamente de volta, os problemas que trazia de volta os problemas que o uso de redes dentro dos carros se propôs a resolver, né, que é peso e custo. As redes domésticas, né, e em escritórios, elas usam, como a gente sabe, um cabo Cat5, Cat6, que, que é feito de 4 pares trançados. Isso gera um peso e custo. O problema de custo, então, foi resolvido com o problema de custo e peso, então, foi resolvido de um grupo, através de um grupo de engenheiros de redes que se proporam, então, a desenvolver a camada física da internet através de um par trançado só. Esse grupo, então, recebeu o nome de Open Alliance, e o resultado desse trabalho, então, foi o Broad Reach Ethernet, que nada mais é do que uma rede de internet que usa que usa um par trançado. Broadreach foi depois, mais tarde, padronizado pelo I3E, nos padrões 802.3BW e 802.3BP, que são, respectivamente, o 100 base T1 e o 1000 base T1. O nome O nome faz referência, então, à velocidade, 100 ou 1000 megabits por segundo, o tipo de modulação que é usada é banda base e a parte física, né, que é um cabo trançado, par trançado. No caso da rede de 100 megabits por segundo, 100 base T1, é um cabo par trançado é, sem manta, e na gigabit, de 1000 megabits por segundo, é um cabo par trançado com manta.
A internet automotiva, ela recebe um nome, a gente fala internet automotiva, mas, na verdade, ela só se difere da internet doméstica, que a gente conhece, na camada física do modelo OSI. Os protocolos acima do, das camadas acima do modelo OSI ou do modelo TCP/IP, eles continuam os mesmos. Tem ali o IP, o ICMP, o TCP, o DP, eles permanecem exatamente os mesmos. E há também a adição de alguns protocolos a mais. Um deles a gente vai ver hoje ainda, e outro deles seria, então, o Dual IP, que é o Diagnose over IP, que é um protocolo que faz diagnose dentro do carro através do modelo TCP/IP. Então, se resolver o problema de peso e custo, e você tem a oportunidade agora de pôr a internet dentro do teu carro, isso como montadora, pensando, como os engenheiros de rede, e aí você começa a se pensar o que você quer fazer, na verdade, com aquela rede que você tem nova, se você quer continuar utilizando a tua utilizando o mesmo paradigma de comunicação, que é a comunicação baseada em sinais, que é o paradigma que usam as redes CAN, FlexRay e LIN, onde a comunicação acontece periodicamente, por exemplo, e baseada em sinais, ou se você quer usar essa possibilidade que você tem e mudar o paradigma de comunicação. Então, a internet trouxe consigo, então, todas as funcionalidades da tecnologia da informação. Você consegue, então, agora, com o uso da internet, porque, como eu disse, ela usa só a camada física, diferente da internet doméstica, você consegue trazer, então, as funcionalidades para dentro do teu carro, como serviço, como, por exemplo, qualidade de serviço, o uso de sistemas distribuídos e o paradigma cliente-servidor. Aqui a gente já vê que começa a convergir um pouco do tema redes com o tema desenvolvimento de software, porque os teus softwares eles se comunicam tanto pelo cliente-servidor, pelo paradigma cliente-servidor, quanto pelo paradigma de sinais, troca de sinais. O que concretamente se deseja fazer, então, com essa mudança de paradigma, com a vinda dessas funcionalidades da tecnologia de informação dentro dos carros? Para o usuário final, para quem compra o carro, na verdade, é você conseguir, por exemplo, deixa eu pensar, você conseguir trazer novas funções para dentro do teu carro e não depender, por exemplo, das funções pré-desenvolvidas já, antes de você comprar o carro. Eu acho um tema difícil de explicar com o exemplo dos carros, então por isso eu trouxe um exemplo similar de mudança de paradigma que aconteceu alguns anos atrás, que é a diferença entre os celulares, né, que a gente conhece, e os smartphones. Antigamente você comprava o hardware, o celular, e ele vinha com funções pré-definidas da fabricante, né? Você tinha, por exemplo, a câmera do teu celular, e
um hardware que estava à disposição, mas a função, ela só era utilizada para tirar fotos, porque essa era a funcionalidade que era pré-instalada dentro dela, né? Um, com o invento dos smartphones, então foi possível você personalizar o uso do teu hardware. Então você não tem a tua câmera só para tirar fotos, mas você consegue instalar, por exemplo, um aplicativo e usar a tua câmera para escanear um código de barras. Enfim, você consegue personalizar o teu hardware e não ficar dependente das funções pré-definidas. Na minha opinião, essa é mais ou menos o objetivo que se tem com o uso, então, do paradigma cliente-servidor e de arquiteturas distribuídas dentro dos carros. Só uma ressalva aqui em relação a essa comparação é que, na minha opinião, ela não deve, dentro da indústria automotiva, tomar a mesma proporção que ela tem dentro dos smartphones. Na minha opinião, ela deve ficar mais, o desenvolvimento de funções deve ficar mais restrito à montadora, porém a montadora te oferece, então, algumas funcionalidades, e você tem a opção de personalizar o teu carro, né? Então, aqui foi uma pergunta que eu me fiz também no começo, quando eu estava aprendendo sobre internet automotiva, se mesmo assim ainda deve continuar a comunicação baseada em sinais, então, através dos datagramas IP, né? Através da toda a funcionalidade, através da estrutura do IP, TCP/IP. Na minha opinião, sim, porque você vai continuar ainda tendo as tuas ECUs na parte de sensores e atuadores que geram sinais, né, simplesmente assim, e não oferecem serviços, no caso. A gente vai ver um modelo depois, é mais fácil de entender. Então, como que eu posso usar, por exemplo, então, o paradigma cliente-servidor do sistema da tecnologia da informação dentro do carro? Essa é uma pergunta que foi respondida com o desenvolvimento de middleware, que é o SOMAP, que faz a ligação entre a camada do aplicativo, dos aplicativos e da rede. O SOMAP faz essa ligação, né? Ele que faz essa ligação da camada de aplicações com as camadas mais baixas do TCP/IP. E ele não descreve somente também tem a comunicação sobre... Na verdade, hoje em dia, tudo que tem algum ponto de encontro com a aplicação é se desenvolvido para ser o mais escalonável possível, para ser o mais independente do hardware possível. Então, o SOMAP, na verdade, ele foi desenvolvido para ser também independente da camada física de transmissão. Se você tem algum outro protocolo que consegue transmitir um datagrama IP, então ele também pode ser usado lá.
E como funciona a comunicação do TCP e do SAMIP? Através do paradigma cliente-servidor, né? Você tem, então, alguns métodos que você usa, que é request response, que é a tua comunicação por necessidade. Quando o cliente precisa de alguma informação do servidor, ele envia um request e o servidor, então, envia a resposta, né, com os dados desejados, digamos assim. Você tem o find forget, é quando o cliente envia uma solicitação, mas não espera por uma resposta do servidor. Você tem também a possibilidade de se inscrever em eventos dentro do servidor, que é quando o cliente ele precisa de não apenas de um dado do servidor, mas ele precisa de mudanças de estado dentro do servidor. Então, ele se inscreve em um serviço dentro do servidor, e o servidor, então, envia para cada mudança de estado dentro daquele serviço uma notificação para o cliente. E você tem ainda o método field, que é quando o cliente envia a solicitação e recebe, então, baseado na solicitação enviada, as mudanças de estado dentro do servidor. Aqui, isso tudo descendo lá dos componentes de software até chegar aqui nos paradigmas de comunicação. Enfim, eu sei que vai ter bastante perguntas, então é bom que a gente tenha tempo de conversar, porque eu acho um pouco difícil de esclarecer, mas acho que na conversa a gente consegue esclarecer algumas coisas. Então, outra mudança que vem com o uso da rede de internet, então, é você ter a possibilidade de usar sistemas distribuídos, né? Com, com os computadores de alta performance. Então, você tinha antes uma arquitetura baseada em domínios, e agora você tinha uma arquitetura baseada em domínios, digamos assim, onde cada ECU era especializada em uma coisa só, em um domínio. E daí você vem com a internet, com os computadores de alta performance e consegue distribuir cada função dentro da arquitetura de rede. Aqui um exemplo que eu fiz. Você tem, então, os computadores de alta performance se comunicando através de um link de alta velocidade com grande volume de dados, onde você tem a camada de funções, onde você consegue desenvolver essas funções distribuídas, né? E você tem ainda a camada de sensores que é ligada, que vão continuar existindo ainda, e são ligados ao hardware. Então, nas próximas arquiteturas, você vai ter uma mistura dos dois. Você vai ter ainda as redes clássicas atuando na camada de sensores, e você vai ter, então, a internet, no caso, na parte de camada de funções, ligando os computadores de alta performance. E nessa camada é onde você consegue desenvolver funções distribuídas. Através dessa
camada, digamos assim, você também vai conseguir conectar o carro com o mundo externo. Um, um, coloquei aqui os domínios dentro da arquitetura. Você consegue distribuir ela ainda em domínios, mas mesmo assim elas continuam conectadas, né? Através de um link de alta velocidade. Um, bom, eu gostaria de falar um pouco dos desafios, né? Já passei um pouco do tempo. Um, lembrando que os desafios que eu falo aqui, eles são baseados na experiência pessoal que eu tenho em relação a essa nova em relação à implementação dessa nova forma de pensamento. Ela não esses desafios não são baseados em nenhum estudo qualitativo, quantitativo, ela é mais uma experiência pessoal minha, mas é a minha percepção sobre o tema. O que eu percebo quando se fala de mudança dos paradigmas é que a primeira coisa é que os engenheiros que já desenvolvem há anos, por exemplo, as suas funções dentro das ECUs, estão acostumados, então, a modelar esse sistema para transmitir dados daquela forma orientada a sinais, há uma certa curva de aprendizagem, digamos assim, e há muitas dúvidas, digamos assim, em relação à implementação do novo tipo de comunicação. Ah, sim. Tem um exemplo, por, por exemplo, um colega que desenvolveu uma função e ele sabia que ele precisava usar o paradigma cliente-servidor, mas ele não sabia. Aliás, ele sabia por quê, porque os componentes de software do outro lado, que ele precisava receber dados, ele só falava a linguagem cliente-servidor, mas por ele teria, por exemplo, modelado tudo como sinal. Enfim. Outra, um outro desafio também do dia a dia, da minha experiência, que você ainda não tem o equipamento necessário para fazer as suas medições ainda de, uh, de todas as ligações que tem, de todos os caminhos que tem dentro do carro. Apesar de você ter algumas empresas grandes, como a Vector e as empresas que desenvolvem equipamentos de loggers, né, que guardam, que são os equipamentos que guardam os dados, você ainda não tem, você ainda não tem um conceito bom ainda, digamos assim, que cubra todo esse número grande de ligações e redes, enfim. Quando a minha experiência, a sensação que eu tenho quando eu tenho que fazer alguma coisa em relação a nova arquitetura é que nem na foto ali, estou perdido no meio de vários cabos, uma salada de cabos.
Então, é difícil você conseguir um sistema, digamos assim, central que funcione bem para você capturar seus dados, digamos assim. E o próximo desafio, então, é um desafio clássico, atual, que, como eu falei, por exemplo, que você aplica uma rede conhecida, e você traz todas as vantagens que ela tem, você, com certeza, também traz todas as desvantagens que ela tem. Então, a parte de segurança, de cybersecurity, ainda é um grande desafio em relação a essa mudança de paradigma. Você tem que garantir que o teu sistema ele não seja vulnerável a ataque de terceiros, né, que possam danificar ou manipular o teu sistema. E esse é um problema bem famoso, digamos assim, e bem atual, digamos assim, né, enfim, bem atual. Sim, eu e o professor Max vamos trabalhar na dissertação esse tema de cybersecurity. Sério, é um Sim, tema bem interessante, bem procurado, digamos assim, dentro da indústria automotiva, em minha experiência. Enfim, essa foi minha apresentação, passei um pouco de tempo. Muito obrigado pela atenção e se tiverem perguntas. Celso, obrigado aí. Parabéns, né, pela apresentação, pelo conteúdo apresentado. Acho que agregou assim bastante a todos e colocou em um outro nível assim de conhecimento que a gente está atualizado. Obrigado mesmo. E aí depois a gente quer abrir aí as câmeras, né, para tirar uma foto antes de ir embora. Mas vamos abrir agora a parte de perguntas e respostas. Eu acho que aí fica bem dinâmico. A gente deixa aberto aí a todos, quem desejar fazer perguntas. Eu acho que eu vou começar um pouquinho. Onde é que se enquadra aí a parte de Ethernet automotivo, a parte de TSN, Time Sensitive Network? Porque você tem aplicações diferentes, né? E aí tem demandas, requisitos de comunicação diferentes, tipo latência, largura de banda, throughput. Existe esse medo aí intermediário de qualidade de serviço baseado em TSN? Eu acho que esse tema, ele é principalmente, ele é um tema de quem trabalha com vídeo, né, dentro do carro. Eu, do tempo que eu trabalho aqui, eu não tive nenhuma, eu não tive nenhum contato com esse tema, assim, nunca precisei fazer nada. Eu sei que, se eu não me engano, o pessoal que trabalha com vídeo, eles precisam ter uma latência mínima, né? Entendi. Sim. Você tem um protocolo que chama PTP, eu acho. PTP. PTP. É, TPT. Time Protocol. Esqueci o nome. É só para sincronizar relógios. como? Para sincronizar relógios. Ah, sim, 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 sim. Outra pergunta: quais são as ferramentas que você usa para projeto e para teste? E como é que você faz para usar as ferramentas? O que você usa no dia a dia? E o que é demandado de skills de profissionais para se trabalhar nesse segmento? A gente usa muitas ferramentas da Vector, principalmente o Canoe.
análise para análise dentro das redes de comunicação, né? Com Canu você consegue medir todas, né? Você consegue medir CAN, FlexRay, Ethernet. Basicamente, a gente usa as ferramentas da Vector para medir e para analisar também. Ah, sim. E no seu dia a dia, qual tipo de perfil de profissional que está sendo mais demandado? Assim, além de skills dessas tecnologias de ferramentas, precisa-se de um cara que saiba inglês fluente ou alemão, e precisa-se um cara que tenha conhecimento de computação, tipo estruturas de dados, algoritmos. Demanda Sim. disso está precisando bastante. Sim, sim. Quem vem da área de TI, de computação, tem bastante vaga de emprego. Saber programar, as coisas básicas, né? Saber programar, isso tudo agrega valor aqui. É procurado, né? Você ter conhecimento dos protocolos de rede, por exemplo, para quem quer trabalhar nessa área. Saber programar, eu diria, para você fazer análise de alguma coisa. Você tem, por exemplo, dentro da Vector, você tem a linguagem deles, né? Se você quer analisar alguma coisa, gera um programa ali e automatiza a análise, por exemplo. E como é que você faz as rotinas de teste nas ferramentas? Você faz manual ou automatizada? Meio a meio. Tem coisa que faz manual e tem coisa que faz automatizado. Tipo, dá um exemplo de um teste de alguma coisa de rede que você precisa fazer manual. Sei lá, eu preciso de ler um sinal que é gerado por tal coisa que ele é transmitido em menos, tem que ser transmitido antes de 10 milissegundos. Você faz isso e como é que você faz isso? Geralmente, a gente vai, se a gente não tem os dados, né, se a gente não tem isso gerado já de algum colega, a gente vai com as ferramentas da Vector, com as FN, VN, As VM, as interfaces. sim, as interfaces da Vector. Geralmente você tem dentro do carro já como é que fala? Um chicote lá, né, elétrico com todas as redes e você coloca a tua interface lá e a gente mede com o Canu, por exemplo. E aí a gente olha também as DTCs, Diagnóstico do code. isso, a gente olha como é que fala? Código de falha. Código de falha. Isso. A gente olha isso e vê, por exemplo, se tem um timeout de algum sinal e analisa, então, com o Canu mesmo. Por exemplo, vocês têm algum hardening loop aí de algum veículo, tipo, que quando vocês fazem teste no hardening loop, vai lá no veículo e dá a mesma coisa? Tem hardening loop? Tem bastante. E os test cases que chegam para você, ele chega a partir, desde quando o cara começa a fazer a função lá, ele já vai passando por todos os estágios até chegar a ti para validar, né? Você trabalha mais na validação final do view, né? Isso. Eu trabalho mais na parte final já desenvolvimento da rede. Entendi. Você usa RCP, Rapid Control Prototype também, para você embarcar funções e testar novas funções? Não. O Wellington e Daniel querem fazer perguntas? Fique à vontade aí. Também, Scarpato.
Eu quero fazer uma pergunta. À vontade, fique à vontade. Vamos lá. Referente aos veículos, hoje, que nas novas arquiteturas que a gente está falando, relacionada a híbrido ou totalmente elétrico, 100% elétrico, eu queria entender se você já está nesse ramo já de 100% elétrico e a comunicação em si de prioridade em cima desses carros, como são, vamos falar pelo caso do elétrico. Sim, eu trabalho na verdade, eu trabalho em todas os projetos, digamos assim, na parte final das redes de teste e de validação, né? E procurando erros, digamos assim. Em relação à parte elétrica, eu não Eu quero mencionar referente a ECUs, né? Porque o que acontece? Quando você está na rede CAN, vamos falar assim, né? Você tem aí tem lá a escala de prioridades para cada módulo que você tem dentro da rede, certo? E então a gente fala, no caso da ECM, ela é alta prioridade pelo fato de muitas vezes você tem os sensores e a forma rápida que tem que ser atuada, airbag e assim sucessivamente. Agora, quando a gente está falando de elétrico, a gente não vai ter, eu não sei como que seria o gerenciamento disso, né? Se a gente teria uma ECM e como que entraria uma escala de prioridade, né? Essa é a pergunta. Se existe um módulo para que, no caso, faça esse tipo de gerenciamento, porque você não vai ter mais sparking, você não vai ter air management, você não vai ter esses tipos de ação, né, para análise na rede. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Sim. Não, a pergunta ficou clara, mas eu não sei responder agora, porque eu não faço essa análise de prioridades dentro das redes. Entendi. Deve ser mais os desenvolvedores, né, que eles vão fazer ali, naquele controlador de rede, e eles que definem ali. Isso. Acho que fica um pouco mais... A gente tem colegas que desenvolvem a parte de... Então eu vou fazer a pergunta contrária. Para a comunicação, do lado do motor elétrico, vamos falar assim, a comunicação entre os pacotes de dados, ela usa CAN, FlexRay, qual que seria o protocolo? Vai depender... vai depender do teu... A rede atual utilizada é uma rede com maior taxa de dados, digamos assim, atual. Que no caso é qual? A CAN ou a FlexRay que vocês estão usando? FlexRay. FlexRay. Interessante. Vocês usam FlexRay para a parte de controle, né? Sim. E para a parte de percepção, vocês usam a Ethernet. Sim. Porque o Ethernet, tu tens, complementando a pergunta do Daniel, deve ter 3 níveis, né? E no Ethernet, vocês devem ter uma camada de qualidade de serviços. E aí você pode setar ali de acordo com a aplicação, né? Os pacotes. E a FlexRay ela já é mais complexa, assim, nível operacional, né? Para real time, você tem restrições de tempo críticas. Né? FlexRay, pelo que eu vejo na arquitetura dos carros, é usada mais para safety, né? Por exemplo, a questão do airbag. Eu imagino que o airbag ele vai estar em cima de FlexRay por ser uma rede determinística, né? Para airbag, tinha uma rede chamada específica para isso, que era SafeNet, antiga, mas funciona bem. Tinha uma dessas aí. Eu não sei se agora é realmente... porque isso daí vai ser segurança passiva, né? Hein, Edson?
Airbag é passiva, o outro é ativa. Isso, vamos lá, com base na arquitetura do Brasil, vamos falar assim, pelo Latin NCAP, a gente utiliza a rede CAN atualmente, assim, numa maioria das montadoras. Não posso falar nas europeias, né, no caso, alemãs, no caso em específico, quais que elas utilizam, mas falando aí das americanas, até alguns que atendem o mercado brasileiro, mais CAN. High speed da rede CAN. Já tem alguns estudos também do FlexRay já ser substituído por CAN-FD para a parte de safety. CAN-FD? Isso, correto. Mas CAN-FD é diferente de FlexRay, né? CAN-FD é que você tem 64 bits de informação, de bytes, né, se não me engano, enquanto a CAN você tem 8 bytes. Então, como que é o nome do FD? É Flexible Drive? Negócio Flexible assim. Data Rate. Data Rate. Trabalha com duas velocidades. Duas velocidades. Na parte de controle é uma normal, até 1 megabit por segundo, e na parte de dados é até 8 megabits por segundo. Aí dá para conviver as CAN, FD e CAN. Porque você só trabalha com high speed, né? Quando você tem CAN-FD, você só trabalha com high speed, você não tem low speed nesse caso. Não tem não, verdade. De Ethernet, tu faz alguma configuração ou você só faz... qual que é a tendência que tem, tipo, até o Wellington pode falar do XL, né? Qual que é a tendência de usar outras... O que é sofisticado de rede? Você tem as camadas de QoS, TSN, superiores para atender, tipo, Mixed Critical Systems. Vários requisitos. O que é rede sofisticada? Tipo, que vocês têm aí que a gente não tem aqui. O Celso apresentou bem ali a parte de... É uma arquitetura distribuída, né? Onde o backbone é em cima de Ethernet. E aí os subsistemas do veículo, eles são distribuídos em diferentes redes conforme a aplicação. Aquela do HPC. Tá, beleza. Não, aquele desenho ali é bem bom. Eu só nunca... É uma pergunta que eu sempre me fiz. Vou até fazer essa pergunta para o Celso. Por qual motivo será que a unidade telemática comunica ali em cima de 1 gigabit e as outras ECUs 100 mega? É mesmo. Será que é tanto dado assim que vem do back-end para o carro? Não sei responder. Essa é uma pergunta que eu me fiz também e ainda não tem essa resposta. Eu acho que para atender as futuras demandas, né? Entendi. Pode ser que hoje em dia elas não tenham ainda demanda para tanto volume de dados. Imagina. Uma vez eu vi um estudo da Continental também, onde eles estavam apresentando um conceito onde todo o processamento do carro ia ser na nuvem. Mas aí a gente está falando de outro... O carro virtual. E aquele HPC lá, o Celso, é um hardware poderoso? É uma PC poderosa? Sim. Assim, em capacidade de processamento? Porque quando você falou lá HPC, você fala, pô, é um troço top, tem GPU, tem FPGA, tem tudo, né? E é mesmo assim? Sim. Ele é feito para você justamente conseguir depois ir, digamos assim, criando novas funções, né? Então, ele é feito com bastante capacidade, digamos assim. É bem... E aí vai naquele poderoso. conceito do Software-Defined Vehicles, né? Software-Defined Cars. Que você divide aquela arquitetura em zonas, né? Zona em CU. Zona em CU. O Daniel acho que trabalhava muito com essa parte de teste de rede e integração, né, Daniel? Sim, que eu trabalhava em vertical, bench.
Aí, por esse fato que eu tinha que fazer a validação nessa parte de high speed e essas comunicações, né, como no caso ICM, TCM, essa parte a parte de airbag, e fora as partes de low speed, que aí envolvia a IPC e assim sucessivamente. Né. Os HPCs ali, eles são todos adaptativos, né? AutoSAR adaptativo, né? Hoje tem um novo conceito do AutoSAR, que é adaptativo, AutoSAR. As ECUs, elas são tipo supercomputadores e tem um sistema operacional embarcado dentro dela. Ela não é só ela não é só um DSP, ela não é só um DSP ou um microcontrolador. Não faz sentido. Ela tem um sistema operacional dentro, você consegue acessar ela via SSH e tem toda uma... Qual que é o nome da arquitetura de software que tem da Volkswagen, por exemplo? Arquitetura de software. Atual em uso é MLB Evo. Do Cayenne. Da Cayenne, tá? Vocês têm também fazem ferramenta ou software testes para outras marcas? Qual que é o conjunto de brands da Porsche? A Porsche pertence a Volkswagen, né? Então, além disso, vocês têm parceiros como a Audi, assim, por exemplo? Tem, do grupo. Os que desenvolvem no mesmo segmento, digamos assim. Sim. Audi, Lamborghini. A Lamborghini também? Também tem. A sua atividade diária, assim, você trabalha nos projetos que vem, e qual que é o timeline de cada projeto, por exemplo? É diferente, assim. Tem coisa que é para ontem, digamos assim, e tem... Tá igual? Que você já pega quando já não vai mais nada, né? Entendi. Na sua apresentação ali, Celso, eu vi que você comentou sobre os componentes de software. A Vector lançou uma ferramenta nova aí, esses tempos aí, que é o Canoe for Software, né? Eu acho que é para isso que serve essa ferramenta, né? Você faz os testes dos componentes de software em cima dessa ferramenta, né? Sim. Eu não sei se vocês usam essa ferramenta ali. Eu não sei dizer se essa é uma ferramenta separada. Eu sei que no Canoe 15, no 14, desde o Canoe 12, a gente usa o Canoe normal, né? Eles lançaram uma funcionalidade para você testar os componentes de software. Só que para minha aplicação, no caso, eu preciso ir até lá embaixo, né, na rede. Para minha aplicação não funcionou muito bem. Eles tiveram que, daí, no Canoe 14, agora lançar um hotfix que corrigia esse gap, né, entre os componentes de software e a rede, lá embaixo mesmo, física, que é onde eu preciso chegar. Legal. Então o seu trabalho não se prende apenas à validação funcional, você vai até o protocolo, né? Você vai até a camada de baixo, né? Quase que camada física. Na verdade é quase que só... Na verdade é quase que só a parte física, né? Entendi. Legal. Bacana. Eu vi aqui, tem o Volkswagen VW.OS, que é Volkswagen Operation System. É esse daqui que é a arquitetura que vocês usam, então? Porque você tem uma arquitetura de software, né? Que é comparável com o Android, por exemplo. Que é usado pelo grupo do Volkswagen. É esse? Então...
não sei dizer arquitetura de software, MLB é arquitetura de rede, né? Como é que é? MVLB, né? MLB. MLB. É isso mesmo. É isso que eu queria te falar. Isso que eu estava te perguntando. Agora. Tá. É isso aqui. É da Volkswagen, tá certo. É a plataforma de software. É a plataforma do grupo. Não, MLB é a plataforma. Software é outro. É a plataforma. É a base. Beleza. Alguém quer mais alguma pergunta? Eu fico empolgado. Aí pergunto Celso de curioso mesmo. Eu tenho. Somos dois, professor. Eu também. Voltado à parte da arquitetura, a gente vamos falar pelo lado da central de controle, que é a BCM, né, dos carros. Vocês têm essa parte de sensor fusion, que faz alguma análise, algum gerenciamento? Vocês têm alguma coisa para esse tipo de gerenciamento? Eu realmente não sei responder agora, porque eu não trabalho na parte de funcionalidade da ECU em si, né? Não, eu tô falando do lado de arquitetura mesmo. Acho que é o lado da arquitetura do software. Porque o que acontece? Hoje a gente tem uma demanda muito grande aqui no Brasil de segurança ativa, né? E vocês já estão um pouco à frente. E a gente está falando hoje que, no caso, quem faz esse tipo de gerenciamento vamos dizer assim, a ECM, ela recebe as informações, muitas vezes vindo ali de um sensor fusion, uma arquitetura agregada ao veículo, e aí ele faz os gerenciamentos ali do LiDAR, radar e assim sucessivamente, né? Aí a pergunta é atrelada a esse tipo de comunicação, esse tipo de gerenciamento da rede, né? Se você mexe, se você tem conhecimento, se você não mexe, mas se você teria uma noção do que eu estou falando. Eu não mexo nessa parte. Eu imagino que na parte de arquitetura de software, né, você comentou, não? Nessa parte, eu trabalho mais a parte de arquitetura de rede, eu não sei dizer se... É que lá a rede é Ethernet, né? Por isso que eu ia chegar nesse ponto. Tá vendo? Não sei responder. Tem um link no chat, se todo mundo concorda, aí eu mostraria por nós nesse link. Se você ver nele, clicar nele, e aí se ela quiser abrir para todo mundo, aí acho que até para não ficar uma linguagem, não ficar um monólogo, né? Todo mundo fica imaginando o que eu estou falando. Se você abrir ele, aí você vai ver que no final ele mostra, né, como que é a pergunta em si que eu estou fazendo na página 7. Que é referente à rede, que é o que eu estou mencionando. Mas eu vou... Aí fica se quiser eu vou abrir, se todo mundo permite, aí Claro. Por mim. Fique à vontade, viu, Celso? Sim. Nessa parte de fusão de sensores aí entra o TSN, que o professor comentou agora há pouco. O TSN, você tem que ter... Essa parte que eu estava comentando, não sei se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Então, aí o que acontece? Isso aqui é um gerenciamento, no caso da rede, uma rede automotiva, né? Só que a gente está falando, como aqui fala rede automotiva do futuro, né? Só que, desculpa, mas a Europa já está no futuro, já, né? Então a gente ainda tem bastante ainda arroz com feijão para comer para chegar na arquitetura. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver. Então é nesse sentido, não sei se olhando assim você entende que eu quero chegar e eu não, sendo sincero, eu nunca vi nada. Vocês não viram? Tá, não, tranquilo.
Aí já... Não, pode deixar. Pode deixar? Aí já dá para ver que eles dividiram, fizeram uma divisão baseada no conceito de Zone ECU, né? Soft Defined Class. Ou seja, eles montam uma infraestrutura. Pode deixar, o Daniel. Aí, eu deixei. Uhum. Eles dividiram aqui em 4 regiões principais, né? Tem o backbone no meio, aí você tem uma parte que é de dashboard, que é multimídia, esse rosa. A parte esquerda, em verde, quer dizer toda a parte de infraestrutura de fusão de sensores lá, né? A fusão. Você tem vários sensores aí, quando você tem radar, lidar e tal. Aí embaixo você tem a divisão, um chassis e outro. Chassis e powertrain eles consideram um só, né? E aí body que é carroceria. Não vai sair disso, né? Vai ser só isso, como diz o... Professor, mas na verdade a Tesla, ela já aplica um conceito diferente aí, né? Essa arquitetura, ela tem uma ECU central, né? Que ela controla a carroceria e faz a gateway entre as redes, né? Mas a Tesla, ela já aplica um conceito de arquitetura em zona. Você tem, digamos assim, 4 gateways, uma em cada ponta do carro, e aí você vai ter as ECUs distribuídas no veículo inteiro, né? Você não tem uma ECU central no meio. Você tem 4 ECUs superpoderosas, digamos assim. E os sensores e atuadores são sensores inteligentes, assim. Então, esses caras, você tendo uma infraestrutura robusta, né, de hardware, aí você pode, sei lá, fazer atualizações de software e mudar as características do carro conforme você quiser, né? Fica o mesmo conceito do celular, né? Você tem os apps, né? Aí você distribui do jeito que você quer. É que, com base até no que foi falado, o cybersecurity hoje é algo que tudo que a gente está falando aí tem que ter uma inserção dele junto a toda essa infraestrutura de arquitetura, né? Porque aí a gente está falando já de começar a ter atualizações do carro via OTA, né? Que é over the air, isso. Aí já tem, né? Na Europa, over the air, certo? Tem. Sim, já tem. Já tem, sim. Eu não sei dizer como... Eu sei que tem a ECU que faz diagnose, por exemplo, atualização através de... Sim. Porque isso é uma das partes mais preocupantes, né, que hoje as montadoras estão tendo, porque não é só o veículo em si autônomo, mas é você fechar totalmente a rede, blindar ela para que terceiros, vamos dizer assim, hackers não entrem e pegam a dirigibilidade do carro, né? Acho que até tem um vídeo, se depois vocês consultarem aí na internet, acho que é da Jeep, se eu não me engano, que o hacker conseguia entrar no carro e ele conseguia fazer todo o gerenciamento dele, acelerar, frear, e a pessoa não conseguia ter uma ação nenhuma, né? Aquele, Daniel, até o Plínio, ele mostrou um artigo na Universidade de Washington, antes daquele vídeo. Só que eu acho que, assim, pelo artigo, os caras que fizeram, os hackers que fizeram aquilo, cara, eles pressupõem que um hacker é um cara que não conhece a arquitetura que ele está entrando para roubar. Certo. Só que naquele artigo, os caras que escreveram, que se denominaram hacker, descreveram muito bem a arquitetura de software da GM. O que aquilo me levou? Não foi um hacker. Aquilo foi estelionato. Alguém sabia de informação privilegiada da GM, que aí nasceu aquele conceito, entendeu? Não sai da minha cabeça isso. Entendeu? É como se eu peguei e passei para Janaína toda a arquitetura de uma Ferrari. Aí ela vai lá e consegue entrar na Ferrari, porque ela tem facilitadores que fui eu, né? Por isso que eu acho que, eu não sei, eu tenho 2 artigos que o Plínio me deu, eu li e falei, Plínio, esse troço tá muito estranho. Então, eu não sei. Aí que entra o tal do cybersecurity mesmo, né? Na verdade, quando você abre todos os HPC ou SU do carro,
Quando você abre, você vê um monte de bits e bytes e não tem nada codificado. Então, é só você fazer a famosa engenharia reversa, que é quase natural, né? O que um carro tem? Sensores, atuadores, e você, dependendo do jeito que você vê a dinâmica daqueles dados, você consegue inferir, se eu acelero, mexe esse conjunto de bits. Então, aqui é o sinal de velocidade. Agora, com cybersecurity, não. Se eu acelero, esses bits aqui mexem, mas os outros lá mexem. Mas o que é senha e o que é dado? Como é que eu vou fazer? Então, assim, aí que entra, entendeu? Confundir o hacker de fazer engenharia reversa, né? Uhum, sim. A questão de cybersecurity também muitos métodos são herdados da internet convencional, né? Igual o Celso comentou ali, só muda na camada física, né? O resto costuma ser muito parecido com o que a gente vê de internet convencional, né? De escritório ou de casa. Então, muitas daquelas tecnologias são herdadas, né? Por exemplo, tem a tecnologia do TSL na camada 4, você tem IPsec em camada 2. Essas são tecnologias que costumam ser herdadas de internet. E outro fator importante que agora veio, pensando em segurança também, em cibersegurança, né? É o CAN-FD, porque antes de um payload de CAN você não tinha como botar nenhum frame encriptografado ali, porque você só tinha 8 bytes. E agora com o CAN-FD você tem 64 bytes, então você tem o SecOC, né, que é um protocolo criado aí para automotivo para que você consiga encriptar isso. Uhum, exato, que é o que está aqui. Uhum. Nós tivemos a entrada aí do Jonathan e do Mike. Por favor, fique à vontade de fazer perguntas aí, que nós estamos no momento bom, viu? Aproveita, viu, Jonathan? Boa noite a todos. Oi, Jonathan. Boa noite. O Jonathan da Anacom. Jonathan, seja bem-vindo aí. Obrigado, prazer estar com todos aí. Boa noite, professora. Graças também. Mike, fique à vontade de perguntar. Nós estamos bombardeando aqui o Celso de perguntas aqui. Mas não fica chateado não, Celso, que a gente é curioso mesmo. Tudo certo. Eu aprendo também. Isso que é importante. E essa questão de... já que o Jonathan entrou, vocês não têm ferramentas de Space? Tem, só que eu não uso. Eu trabalho somente com Vector, mas tem bastante Space. Tem, aí depende do departamento, do que ele desenvolve. Tem bastante Space. Fique à vontade aí, Jonathan. Prazer te ver. Prazer, Celso. Como o professor Max comentou, aqui no Brasil a gente atua com os produtos da DSpace e a gente trabalha praticamente com todas as montadoras, né, sistemistas, principalmente na questão de hardware in the loop, prototipagem de ECUs, né, a gente tem dado suporte e a gente trabalha em conjunto com a Vector, né, porque as ferramentas se integram, né, então a gente conhece um pouco também. Aqui tem aqueles hacks grandes de rio, enormes. Realmente. A Porsche, ela realmente tem muitas soluções da DSpace. Acho que para vários produtos é early user, né? Então é um desenvolvimento em conjunto, né? Da Vector também. Bastante coisa em conjunto que é desenvolvido. Eu vou fazer um comentário aqui que o Jonathan, como amigo aí, fez. Foi bem legal que ele
aquele, né, Jonathan, para quem assistiu a palestra aí do Léo da Zux, né? Isso. E depois me fez refletir muito. O Jonathan, eu posso falar aqui, Jonathan? Posso? Claro. O Jonathan falou assim, olha, realmente, porque o Léo da Zux fez uma palestra semana passada, e o Jonathan falou, eu tentando argumentar com o Léo há muito tempo, Léo, mas por que você não usa a ferramenta da MetroWorks? Por que você não usa disso? E o Jonathan falou, Max, tem aqui o mensagem, realmente o Léo comprovou, a Zux, aqueles americanos lá, eles fazem tudo na raça, na mão, e eles não têm o hábito de usar ferramentas, e eles têm orçamento infinito. É igual marketing, mesmo, realmente faz sentido. Eles incorporam tudo, né? Então, está desenvolvendo a função de determinada coisa, eles também desenvolvem a ferramenta que vai validar aquela função, né? É tudo dentro do mesmo grupo, né? Eles não fazem tantas parcerias como a gente vê nas empresas que estão desenvolvendo na Europa, né? Na Europa, realmente, é muito mais, esse relacionamento é muito mais próximo, né? E como comentou, né? Então, é um co-desenvolvimento. Enquanto você está desenvolvendo a tua função, você já tem um parceiro que também está desenvolvendo uma solução para validar essa função que você está para pôr à prova, né? Para estimular todo o teu sistema, né? Isso é muito interessante, né? Porque todo o ecossistema está crescendo junto, né? Está crescendo junto. Aí que não é tão... Mas vocês têm hard de loop com ferramentas de Space, não tem? Sim. Não, hard de loop, aliás, a Porsche tem, né? Com ferramenta de Space. Sim. Então tudo deve ficar mesmo naquela última escala lá de Vehicle in the Loop. Pode ficar à vontade aí. Os testes automatizados, igual não só a Vector, mas a DSpace também oferece para fazer os testes automatizados de redes, né? Ou não? Sim. Parece. Sim. E aí vai da estratégia de cada empresa, né? Cada empresa tem uma estratégia própria, ou algumas ferramentas próprias. Então, o que o pessoal costuma fazer é um combinado de soluções de automação de teste, né? Então, o pessoal usa muito script de teste, né, para automatizar variação de parâmetros, variação de cenários, e aí que entra as diferentes ferramentas, né? Então, se você está mexendo com bus, né, você precisa integrar as ferramentas da Vector junto com o hardware the loop da DSpace, e aí esses scripts fazem essa orquestração, né? Ou falando especificamente de DSpace, o script orquestrando o Automation Desk, que controla o hardware the loop, conversa com as ferramentas da Vector, e aí você faz todo esse sistema de estímulo para o sistema, né? Então, existem equipes que trabalham dedicadas a esse tipo de validação, né? Então, é uma equipe de desenvolvimento de cenários, uma equipe de desenvolvimento de scripts para estimular o sistema, né? Então, realmente é uma área bem abrangente, com equipes relativamente grandes que se dedicam a isso, a validação e pular cenários, né? Então, hoje o que se vê é equipes planejando os testes, planejando a execução de teste, e aí quem executa mesmo são scripts automáticos. Automatizados, né? Então, a engenharia está mais no conceito
na execução, né? Eu já trabalhei com teste também. No passado era muita mão na massa, né? Mas hoje os scripts, o cara também tem que conhecer, por exemplo, vai fazer um script de teste. Aí ele vai ter que fazer um script, sei lá, em Capel. Mas só que tem um pedaço que já está pronto, já em .NET. E o outro pedaço está pronto em XML. E o outro, tem jeito de depois integrar isso tudo, né? Para você automatizar e mudando de caminho, né? Você não tem que reescrever o script todinho, um pedaço de scripts sendo feitos em linguagens diferentes. Isso daí aceita, né? As ferramentas aceitam esse mix de linguagens, né? A grande maioria sim, mas o ideal, né, uma boa prática é padronizar, né? Uma boa prática é buscar padronização. Hoje a gente escuta muito, mas depende de quantas ferramentas você vai estar utilizando, né? Realmente é o cenário que você vai estar usando para fazer essa integração, né? Então, caso a caso, a gente vê. Mas o que a gente vê é o pessoal buscando padronizar esse tipo de, até para realmente para reuso do você aproveitar em vários programas esse esforço que você já fez, né? Obrigado. Eu não sei se o Celso concorda, né? Eu conheço só de colegas, só a parte de automatização de testes com as ferramentas de Space, né? A gente faz um negócio mais rústico, digamos assim. Se eu tenho, por exemplo, um sinal, uma coisa que eu quero testar, um serviço, por exemplo, do SOMAPI, eu vou escrever um script em Kappa, que é o código próprio da Vector, e analiso ali mesmo. Enfim, uma coisa mais não tão... Não estou para testar esse U em si mesmo. O meu foco mais é mesmo do sinal de um serviço. Que é crítico, né? Sim, sim. É o teste de integração. É o DIT da GM, né, o Jonathan e o Daniel. É o Design Integration Test. Exatamente. Eu lembro ainda. Gente, pode fazer perguntas aí, aproveitar, e aí depois a gente tira uma foto no final. Pra gente... Semana que vem a gente vai ter a palestra do NEM. Então vai ser bem legal. E o Jonathan aí, a gente agradece a Anacom, porque se não fosse a Anacom, a gente não teria a Microtobox. O Rafael está bem empregado por isso. Então, assim, todo mundo aqui aprendeu por causa da Anacom. Isso é. Não, realmente é um prazer saber realmente realmente o potencial estava nas pessoas, né? Acho que hoje o Neme, ele vai até falar semana que vem. Ele conseguiu, assim, foi um diferencial enorme para ele entrar na CNH. O Franco hoje está na CNH, está bem. Então, assim, então foi totalmente. Estou desligando aqui. Foram diferenciados. Foi diferenciado, assim. Essencial. A gente não tem. Sempre eu agradeço por isso. A gente tem que retribuir de outra forma. A gente sabe, mas a gente tem que ter mais intensidade para retribuir. Mas agradecer, a gente. Claro, é sempre uma satisfação. Sempre. Mais alguma pergunta, gente? Ou podemos tirar a foto? Professor, eu tenho uma pergunta. Claro, fique à vontade. Boa tarde a todos. Não é tão técnica quanto as perguntas do Daniel, do Hélito e tal. Também chega a beirar uma curiosidade. É que eu queria saber como que, na prática, funciona o processo de virtualização de testes e validação. Quais, por exemplo, são os primeiros parâmetros a serem definidos? Porque se depende do hardware.
e vocês virtualizam tudo primeiro para depois desenvolver o hardware, ou se a partir do hardware que vocês têm disponível, até onde a virtualização pode chegar, como que funciona esse processo, como que é cada etapa? Queria saber um pouquinho mais. Boa pergunta. Eu conheço do desenvolvimento de funções, desenvolvido toda a cadeia, desde o uso de ferramentas para você, todas as etapas, né? As etapas, as etapas de desenvolvimento de software, não sei explicar agora, MIL, CIL, RIL, enfim. O que eu tenho mais contato é a última parte, final, já quando está quase tudo pronto. Por isso eu não sei dizer como é feito desde o começo. Inclusive, eu não tenho tanto know-how em desenvolvimento de software. O que eu coloquei na minha apresentação era mais para chegar na parte de redes e explicar qual a importância, né? Então, mas eu creio, e pelo pouco que eu vejo, que é todo desenvolvido desde do uso de ferramentas lá do MATLAB, sei lá, para É você que desenvolver o software. Sim. É que assim, tipo, por exemplo, a gente, vamos supor, a gente vai fazer, sei lá, uma virtualização de uma rota. Aí, primeiro a gente pensa, assim, a câmera que a gente tem disponível, ela vai fornecer dados a tanto, tanto, tanto. Uma empresa da magnitude da de vocês, por exemplo, a gente fez a virtualização aqui, necessita disso, se não tem hardware então a gente vai desenvolver um hardware. Não sei se funciona assim, ou se, não, a gente não tem um hardware ainda potente o suficiente para fazer isso, então a gente vai adaptar aqui a nossa virtualização, esse tipo, como que seria na prática, assim, sabe? Aí eu acredito que eles trabalham direto com quem vai fornecer, né? Você gera os requisitos lá de hardware e ele vai conversar, na verdade, com os fornecedores, imagino. Desculpa intrometer. Um conceito uma linha de produtos que a DSpace oferece, eles chamam de Rapid Prototyping Tools, né, que é o famoso MicroAutobox. O MicroAutobox ele é como se fosse uma super ECU. Então, nessa questão de virtualização, né, quando você está desenvolvendo uma função, no primeiro momento você está querendo validar aquele conceito, você ainda não está tão preocupado com a limitação do hardware, ou de performance, ou de budget do hardware. Então você valida, desenvolve aquela função, você pode usar essas ECUs genéricas, né, ou super ECUs, que vão dar conta da função, e ali a partir daquele momento que a função está desenvolvida, você começa a botar as limitações no teu sistema, né? Então, esse é um caminho. Outro caminho, antecipando ainda trabalhar com sistema tempo real, um hardware real-time, você pode virtualizar no seu PC mesmo, e existem ferramentas também para isso, que você pode montar uma ECU genérica, né? Mas para montar tem uma certa dificuldade, como o Celso comentou, você precisa ter uma parceria com o teu fornecedor, com o teu sistemista, porque você vai ter que dar uma modelada nessa ECU virtual. Então eles chamam de ECU virtual, que daí você coloca alguns parâmetros também que ela precisa obedecer para o teu algoritmo rodar, né, conforme você projetou, né? Então, dependendo de todo esforço, né, é um trade-off, né, o quanto vale a pena você antecipar esse processo de validação. Então, você está desenvolvendo a função, você já está executando testes, né? Então, é mais ou menos
necessidade, né? Então, quanto mais você antecipar a sua validação, mais robusto, mais maduro tua função vai estar, o teu algoritmo vai estar pronto, né? Então, mais maduro, mais cedo, melhor, porque você expôs ele para mais, de uma maneira mais completa, né? Então, quando o carro está tá pronto, né, para você fazer os seus ensaios finais, né, o algoritmo ele está praticamente validado, né? Você faz uma validação mais mecânica, estrutural do veículo, né? Mas em termos de função ela já está bem madura. Esse é mais ou menos o conceito, tá? Jonathan, Jonathan... Opa, perdão. Pode ir, professor. Pode ir. Você quer falar? Não, eu só ia fazer uma analogia com o FPGA, né? Quando a gente pensa... Comparando com esse conceito de Super ECU, né? Pensando em eletrônica, você tem o FPGA, então você desenvolve o teu circuito integrado em cima do FPGA e a partir do momento que você tem tudo definido, você manda produzir, né, acho que é a ZIC, né, você manda produzir o seu CI em séries, né, em milhões de componentes. Então, seria mais essa ideia. E pelo lado montadora, né, o que eu vejo que acontece existem as samples, né? As ECUs, elas são separadas em amostras, né? Por exemplo, a amostra A dela, ela é toda virtual. A sample B, ela já tem, sei lá, 60% virtual, 40% hardware, né? Até chegar na sample D, que é 100% física, digamos assim, 100% eletrônica. Desculpa. Eu vou aproveitar e eu passo a palavra para ti, Daniel. Deixa eu só aproveitar o gancho do Jonathan e eu vou mostrar aqui uma coisa que o Jonathan vai me complementar. E essa ilustração, eu não sei se ele está lembrado, mas é da D-Space. E o Luigi, quando veio para cá, foi a apresentação que eu bati o olho quando ele apresentou na nossa mesa lá. Eu fiquei encantado. Eu falei, não, essa aqui é a do meu sonho. Jonathan, não sei se você lembra dessa. Não estou lembrado, não. Ela é assim, ela é da D-Space. E você vai me complementar nessa. O que vai acontecer? Aqui te mostra a evolução durante o ano, né, de 4 modelos. E o que quer dizer essa figura? Então, você tem um tempo, timeline aqui no eixo X, do tempo de desenvolvimento de um veículo. Então, por exemplo, A8. Então, a gente gasta muita energia, enfim, não usa os métodos tradicionais de desenvolvimento, sem muita aplicação de virtualização. Porém, aqui é o SOP, Start of Production, que é para lançamento. Já eu comecei o projeto do meu carro agora, em janeiro, nós estamos em março, eu vou lançar ele em dezembro. Veja só, se eu não aplico muita virtualização, eu faço tudo nos protótipos, gasto tudo no protótipo físico. Olha só, eu encontro muito dos bugs no protótipo. Achar muito bug no protótipo é caro. Então, aqui mostram os 4 anos de evolução, né? Como que se integra, como se utiliza muito a virtualização. O conceito de virtualização é simples, né? É você trazer para o mundo virtual o mundo real, o mais próximo possível. Então, aqui, o que acontece nesse caso aqui de 2007? Eu virtualizo muitas das funções, ou seja, do veículo e até da estratégia de controle, num simples computador, por exemplo. E ali, nas fases iniciais de desenvolvimento, como o Celso falou, como é que é o Model-Based Design? Você tem o Model de Loop, Software de Loop, Hardware de Loop, Processo de Loop, Hardware de Loop. Então, a gente pode ver que usando virtualização, você encontra os bugs nas fases iniciais, no computador,
que você não precisa de perder muito dinheiro, então você já tem lá na fase final de lançamento do produto um carro quase que, sem bugs alguns para tratar, e aí você só trata as arestas, né, mais simples, gastando menos dinheiro. Eu acho que agora você lembra, né, John? Sim. A gente tem cliente aqui no Brasil que já está nessa fase. Eles têm uma ECU virtual no PC, que eles usam essa ferramenta Veos. Que nós temos aqui. Isso, e aí essa ECU virtual, ela foi toda modelada, foi um esforço muito grande deles para ter essa ECU virtual, e eles desenvolvem muito cedo, muito antes de ter o primeiro protótipo para rodar, né? Então você consegue antecipar muito o teu desenvolvimento e, por consequência, a sua validação. Isso que eu tentava mostrar para o pessoal aqui. Será que a gente é a única universidade que tem o Views, ou Jonathan? Não, né? Não. Tem então, isso que eu tentava mostrar para o pessoal aqui, essa virtualização. Então, a gente tem as ferramentas, a gente comprou muito, e aí te justifica bem o porquê do tal da virtualização, né? Ela é de suma importância, porque no final, o Daniel também sabe, né? Fazer protótipo é caro, né? É muito caro. E como? Muito caro. Então, por isso que a gente gasta muita energia. Perfeito. Não, foi muito mais legal do que... Eu sabia que ia ser legal, mas foi muito legal e foi sim. Só complementar, até acho que o Max falou, e junto com o que o Wellington também enfatizou bem no final de 100% da fase do carro, de validação. Celso, vocês utilizam muito Drive in the Loop? Saberia dizer se vocês, nesse processo de vocês de validação, na curva V, né, vamos falar que é a parte de verificação do software e assim sucessivamente? Para falar a verdade, eu nunca ouvi falar no conceito do Drive in the Loop. A gente valida a parte de... o que a gente faz, por exemplo, nas redes novas? A gente vai, sabe que tem arquitetura montada, que foi desenhada pelos arquitetos de rede, por exemplo. Aí, os protótipos são montados e ninguém sabe se a comunicação está funcionando, por exemplo, entre eles. Então, a gente vai com as ferramentas da Vector, procura caminho por caminho, digamos assim, rede por rede, e vai procurando ver se está comunicando lá, entendeu? Isso num pré-estágio, digamos assim. E a gente atua também depois, no final da rede, quase perto do SOP lá, que o Max mostrou, que é quando já está tudo rodando, já bonito, já a gente pega, vai e faz a mesma coisa. Pega, vai no carro, coloca nas ferramentas e vai testando, ver se algum sinal está chegando atrasado, ver se, sei lá, se tem algum sinal faltando, se tem algum sinal fora do valor esperado. Enfim, a gente trabalha mais no começo, então quando quer garantir que vai ter alguma coisa rodando, que a gente põe e vê se as redes estão comunicando, e no final, então, perto do SOP, se foi tudo desenvolvido como deveria ser, digamos assim. O conceito de Drive in the Loop eu não conheço. Eu sei que a gente faz os nossos testes, por exemplo, você tem, por exemplo, você vai para algum lugar e faz os seus testes lá, com velocidade alta, ou, enfim, sei lá.
É mais rio que vocês utilizam, então. Isso. Sim. Entendi, é claro. Perfeito. Eu acho que podemos fechar, todos abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Vou colocar meu óculos, porque aí eu fico com mais cara de intelectual, porque esse cabelo de boy aqui é o Mike. Ô, Elito, nós estamos ficando agora cabelo grande. Entrando na época do Woodstock lá. Né? Nós estamos voltando. A cada 50 anos a gente tem uma renovação. Foi em 1970, agora. E aí, João Chá? João também aí, com todo mundo. Sai daí. Você tira uma foto aí para nós, Jana? Estou esperando ver se vai ter uma maior adesão aí que tá. A Jana é 200. Fiel escudeira. Ô, Laércio. Te vi, senão que bom te ver. Acho que só falta. Para mim aqui só falta o Jonathan. Ô, Teodoro. Ué, Teodoro, até você tá de cabelo grande. Você tá todo mundo de cabelo grande. Tá todo mundo. Então eu não tô sozinho, graças a Deus. Que bom, gente. Obrigado mesmo. Por isso que eles são 200%. Ah, o Jonathan já entrou. Ô, Jonathan, semana que vem. E nós queremos uma palestra sua, viu, Jonathan? Já foi, pessoal. Pode desligar. Só a gente marcar lá, fazendo um favor. Gente, Michael, eu vou fazer questão da sua também, tá? Gente, ô, Suelen. Suelen, querida. Tá bom, gente. Celso, foi 225%. 220 para ser... Aqui a gente tem 110 e 220, né? Então, foi 220, muito melhor. E muito obrigado. Assim, foi de coração. Eu sabia que seria de alto nível, tá? Não... Fica tranquilo. E a gente é macaco velho, a gente consegue tentar fazer, assim, agradar as pessoas e trazer o melhor para a pessoa. Porque, no fundo, como eu disse para um aluno na palestra, né? Só vou mostrar a última coisa aqui. Eu só quero mostrar uma última coisinha aqui, antes de todo mundo ir embora. O que eu falei na palestra ontem, que eu gostei, e agora é um pouco da minha bandeira, né? Aqui. Opa, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui. Aqui. Só vou compartilhar um último... A vida, na verdade, a gente tem um sistema de gestão, né, completo. E a vida, na verdade, é assim, ó. A gente só tem isso daqui, né? Para viver, né? 80 anos. Se a gente dividir de 10 anos, a gente tem que saber definir em cada período de 10 anos o que a gente quer fazer. De 0 a 10, a gente não tem muita utilidade, né? A gente é criança, a gente mais atende aos pais e as mães, a gente está em aprendizado. De 10 a 20, a gente quer provar de tudo, né? Agora, de 20 a 30, aquele ponto de flexão, né? Então, a gente faz para crescer, a gente... né? E aí, se você for analisar, de 20 a 50 anos, esses 3 períodos, é o período que você paga a previdência, né? E aí, hoje em dia, você é de 20 a 60, né? E aí, o que a gente vai fazer de útil, né? Para a gente terminar os de 60 a 80, não sozinho, né? Mas pelo menos para alguém cuidar da gente. Então, você nota que é 80 anos. Pô, 80 anos, sabe quantas horas são? 700 mil horas, não é nada. Não é nada. Então, isso daqui eu tenho umas outras filosofias aqui que eu gosto de compartilhar. Depois eu quero, no fundo, escrever assim para as pessoas utilizarem da melhor forma. Obrigado, gente.